Oi, pessoal! Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Sofia E eu sou o Rafael. e nós somos do canal Página 2. O intuito desse vídeo é responder algumas dúvidas e também apresentar quem somos nós. Até então, a gente nunca tinha feito um vídeo mostrando como que era a nossa rotina, da onde a gente veio, o que a gente faz da vida, como que começou toda essa ideia do canal para chegar até aqui. Então, nesse vídeo, a gente vai esclarecer essas dúvidas, especial 10 mil inscritos. Muito obrigado. Ai, Pipita. Vem cá. Nós dois somos do estado de São Paulo, mais especificamente eu nasci em Carapicuíba. E eu nasci em São Paulo mesmo. A gente se conheceu foi por um acaso, já faz bastante tempo, vai fazer 8 anos esse ano, né? Daqui a 2 meses. Foi muita coincidência, porque foi na época da escola ainda. Eu não estudava com a Sofia não estudava comigo, a gente ia de cidade diferente. Pra quem conhece Carapicuíba sabe que não é tão perto de São Paulo assim, é cerca de uns 20 quilômetros. Eu estudava em Osasco e ali em Carapicuíba. Eu estudava em Carapicuíba. E a gente se conheceu por um acaso quando eu fui numa festa de uma amiga que estudava com um amigo meu. Eu nem era pra eu ir nessa festa. E por um acaso, numa outra cidade, a gente acabou se conhecendo. Eu conheci a Sofia lá, tal, a gente começou a conversar, virou amigo e pouco tempo depois a gente começou a namorar. E provavelmente, se o Rafael não tivesse ido nessa festa, eu não teria conhecido ele. E foi Com um churrasco. piquenique com churrasco. É. Foi bem legal esse dia. Foi 1 mês e meio que a gente começou a namorar. Se conheceu no dia 20 de julho, começou a namorar no dia 5 de setembro. Aí a gente começou a conversar muito e sair junto, e a gente viu que nossos gostos eram muito parecidos. E o que a gente queria pra vida também era a mesma coisa, então acabou dando certo. É o que tá hoje aqui. De tudo. Nessa época que a gente era mais criança, né, era estilo musical, os lugares que a gente gostava de frequentar e acabou coincidindo tudo. E desde então, já vai fazer 8 anos, a gente veio crescendo junto, né? E nisso em comum que a gente gostava, a gente queria muito ter uma loja de roupa. Uhum. Só que antes disso, a gente começou a tentar fazer dinheiro com outras coisas. Eu vendia quadro, eu vendia umas coisinhas de biscuit assim que eu fazia, mas nada demais. Aí nós tínhamos aberto a primeira loja e não deu muito certo essa loja. Tinha levado calote, né, uma vez tal, e não vendia muito, quase nada, na verdade. Sim. Mas era um negócio bem simples mesmo. Eu tava fazendo ETEC nessa época, eu estudava no ETEC de Barueri e a Sofia estudava no Fernão Dias, né, de Osasco. Pode falar o nome da escola. Sim, Fernando Dias de Osasco. Eu estudei por mais de 10 anos, eu acho, em escola pública e quase 2 anos em escola particular. Mas antes que vocês iam falar que a gente é boy ou alguma coisa do tipo, a gente nunca foi rico. Eu também sempre estudei escola particular, mas não era uma escola particular cara. Meus pais conseguiam pagar com muito esforço, mas, tipo assim, pegava uma boa parte do salário dos meus pais. E do seu também, né? Eu imagino que sim. Não era nada que era fácil. E eles quiseram dar um ensino, assim, pra gente, porque, sei lá, foi bom, né? Foi bom porque a gente conseguiu fazer contatos com mais pessoas e também, sei lá, as amizades que a gente fez ao longo da vida foram muito boas. No ensino médio eu fui pra ETEC, então, eu comecei a fazer um ensino técnico, na época era de administração. Eu estudei o quê? Um ano, né? Em 2019, eu entrei pro primeiro ano. Aí o segundo ano foi em 2020, e 2020 veio a pandemia. Logo na pandemia começou a fechar tudo e aí foi pro EAD. Eu estava estudando até o terceiro colegial e eu parei de ir pra escola porque meus pais não conseguiram mais pagar a escola. Como eu fiquei mais de 10 anos na escola pública, eu sofria muito bullying. Eu sei que às vezes pode não ter nada a ver, mas acabou influenciando na minha vida, não sei. Tipo, todo o bullying que eu sofri na minha vida, 99% foi na escola pública. Então eu decidi não ir mais pra escola, não terminar meu terceiro colegial e eu terminei fazendo supletivo. Aí eu fiz uma prova e eu acabei a escola e é isso. No meu caso também, a Sofia, como ela disse, ela estudou a vida inteira em escola pública, só no ensino médio ela entrou para escola particular. Comigo foi ao contrário, eu estudei em escola particular até chegar no ensino médio. Quando chegou no ensino médio, eu fui para escola estadual, que é a ETEC. Eu passei na prova e entrei. O pessoal que eu conheci lá também, pô, super gente boa, fiz muitas amizades legais, que nem o Nicolas, que é um amigo nosso próximo aí. Nosso caminho seguiu junto também, muita coincidência, e até hoje a gente faz muita coisa junto. Só que aí em 2020, quando eu tava no segundo ano, entrou a pandemia, tinha outra loja que a gente tinha comentado, que era uma loja pequena, e ela não tava dando certo, a gente falou, meu, entrou na pandemia, muito tempo em casa, Sofia também já tava sem estudar nessa época, eu também tava... Nessa época eu tava vendendo quadro, vendendo coisa de biscuit. E aí eu fui e falei também, caramba, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa. Eu tava em casa sem fazer nada, só estudando o EAD, mas o EAD da escola, provavelmente vocês sabem como que era. Se tinha alguém aí que também estudou, fez faculdade, era muito simples na época da pandemia. Pouca carga horária, então tinha muito tempo livre, eu não fazia nada. Falei, não, vou tentar fazer alguma coisa. Aí minha mãe é costureira, né? Meu pai também sempre trabalhou numa empresa que
relacionada à confecção, uma empresa de confecção que ele trabalha lá em São Paulo. Essas coisas acabaram se relacionando para, na época da pandemia, minha mãe começar a fazer umas máscaras para tentar tirar uma renda extra, tipo umas máscaras personalizadas, mas coisa baratinha, 5, 10 reais, para tentar vender para amigos conhecidos, e eu estampava, porque a mãe da Sofia tinha nessa época comprado uma prensa térmica para poder estampar máscara, ajudar a gente na loja, né? Uma prensa térmica e uma máquina de estampa. E aí, com a minha mãe, que era costureira, meu pai sabia onde comprar tecido e a máquina que os pais da Sofia tinham comprado pra gente, nós começamos a estampar umas máscaras, assim, sem pretensão nenhuma, só pra tirar um dinheirinho extra ali mesmo. Ficou juntando dinheiro, E né? ficou juntando dinheiro, mas nada demais também. A gente vendia, tipo, por 10 reais as máscaras. Por 10, 5 a 10 reais as máscaras. Tipo, 5 era sem estampa e 10 com estampa. 10 com estampa. E era só pra pessoas conhecidas, assim. Aí chegou o ponto que arrecadamos, sei lá, o que, uns 500 reais. 500, 600 reais. Foi um valor muito baixo, assim. E aí, com esse dinheiro que a gente arrecadou, a gente falou, tá, vamos criar um site. Aí criamos o site, compramos o domínio. O domínio também, pra quem não sabe, é barato, né? O link do site, ele é bem barato pra você comprar. Comprei o e-mail profissional, montei o site certinho. Nessa época, eu já tinha muita vontade já de fazer alguma coisa do tipo, porque eu também já tinha experiência com design, assim como a Sofia. A Sofia tinha feito o curso grátis de design no Bradesco nessa época. Fiz um curso grátis no Bradesco, que é muito bom. Foi, acho que quase um ano inteiro de curso, Quase um assim. ano. E nessa época também eu já sabia bastante coisa de design, já sabia mexer no Photoshop, já sabia mexer em aplicativo de edição de vídeo. Isso em 2018. 2018 até 2020 eu já estava bem aperfeiçoado. Para mim não era um problema também, foi bem tranquilo assim, a parte de fazer o design do site. A gente começou pelo Wix e começamos a desenvolver as estampas e tal. Com aquele dinheiro que a gente tinha arrecadado, que era mais ou menos 500, 600 reais, a gente abriu a loja. Abriu a loja, não abriu o CNPJ nem nada, era um negócio meio que totalmente autônomo, assim, foi só para testar. Minha mãe tinha um MEI também na época, aí a gente fazia as vendas no MEI da minha mãe, começamos a vender. Só que assim, você sabe como que é você divulgar uma loja que não é conhecida, as únicas pessoas que vão comprar são as pessoas que você conhece. E ia seguir o mesmo rumo da outra loja. Aí o que a gente pensou em fazer? Vamos mandar roupa para alguma parceria, para alguma influenciadora. Aí, como começou a pandemia, o TikTok começou a bombar. Foi bem na época que o TikTok começou a explodir. Aí eu baixei o TikTok pela primeira vez. Aí eu tava rolando o feed do TikTok, até que eu vi a Lucetra, que na época foi a primeira pessoa assim, que eu vi com o estilo parecido com o da loja. E aí a gente mandou roupa pra ela. Isso foi em junho de 2020 que a loja foi lançada, inaugurada assim. Eu acho que teve o quê? Umas 5, 6 vendas, né, antes de mandar para parceria. Foi um negócio bem simples assim. Não tinha estoque, a gente recebia as vendas e ia comprar as peças em São Paulo para poder confeccionar, porque meu pai tinha muitos contatos de lojas, de fornecedores, por causa da empresa que ele trabalhava, e também de oficina de costura. Então a gente comprava, por exemplo, a roupa lisa em São Paulo, trazia para Carapicuíba, estampava com a máquina e enviava para os clientes pelo correio. É um negócio super simples assim. No começo foi bem tranquilo, mas aí a gente mandou a roupa para a Lucetra, assim, foi quase tudo, né, que a gente tinha conseguido lucrar das primeiras vendas ali. A gente não tinha noção do que estava por vir, né? Aí quando as roupas chegaram, ela postou no Story, eu acho, né? Foi pela postou nos stories. Fez vídeo e tal, e nosso Instagram, tipo, bombou. E começou a ter, tipo, muita venda, do nada. Do nada, assim. do dia pra noite. A gente não tinha estoque, esse é um detalhe importante. A gente comprava as peças depois que o pedido era feito. Isso ficava escrito no site, que era pedido sob demanda. Pra gente foi uma doideira, porque a gente nunca imaginou receber tanta venda do dia pra noite. O nosso Instagram tinha, o quê? 1.000 seguidores, da época que tinha outra lojinha ainda. E eu acho que em um dia a gente ganhou 10 mil seguidores, 10 ou 15 mil seguidores e 20 ou 30 vendas. Cada venda de mais ou menos ali 100 reais. E aí começou, R$1.000 por dia de faturamento. A gente não sabia o que fazer, porque a gente não tinha nem noção, né? A gente começou a ir pro Brás, né? Só que totalmente despreparado, assim. Foi um negócio muito louco. A gente ia pro Brás, comprava as roupas, trazia, aí estampava e tentava enviar tudo no dia seguinte. A gente ia de trem, né? A gente ia de trem pro Brás. A gente ia de trem, voltava com uma sacola de 20 quilos cada uma, assim. A gente querendo morrer todo dia. De tanto trabalho que tava tendo. Aí começou a ter aqueles carrinhos, comprou um carrinho a gente comprou um carrinho de ferro lá no Brás. Tipo aqueles carrinhos de feira. Aí a gente lotou de sacola e tava com sacola na mão e sacola dentro da mochila ainda. Era muita roupa que a gente comprava. Era muito peso de roupa. Aí chegava as roupas, estampava. Aí virava a noite estampando, né? Isso tudo na pandemia. Pra colaborar ainda mais, né? A gente separava as peças, assim, no pedido. Eu cortava as estampas. Aí separava a estampa, o Rafael estampava.
eu embalava e a gente ia no correio, só que assim, a gente não... Principalmente o Rafael, ele não dormia. Eu não dormia, eu tava dormindo, sei lá, umas 2, 3 horas por dia nessa época. O Rafael ia dormir tipo 5 da manhã, acordava 7 da Não, manhã. teve dias que eu nem dormia, eu simplesmente virava à noite pra tentar enviar os pedidos, mas foi muito bom, né? Porque foi o começo do crescimento da loja. Foi. Isso aconteceu porque a gente não esperava que ia ser tanto pedido, por isso que tava essa complicação no começo. Sim, e aí o catálogo do site, essas peças estampadas foi tranquilo de enviar, mas já tinha muita marca, né, fazendo a mesma coisa e para dar uma diferença, o que que a gente fez? A gente começou a fazer umas calças xadrez, saia xadrez, que era exatamente o que estava em alta na época, e não tinha no Brasil muitas confecções desse tipo de roupa, né? Confecção própria não, era mais tipo AliExpress. A maioria das lojas dessa época faziam dropshipping. Você via muitas lojas desse estilo meio alternativo, né? As meninas tudo compravam dessas lojas que faziam dropshipping e era muito caro. Uma saia era R$200 e a nossa saia era, tipo assim, R$60, né? Não, 50. no começo era mais barato. Era mais barato, acho que era Era uns R$50. 40. É, por aí. De R$40 a R$50 uma saia. Super barata em relação às outras peças. Aí começamos a fazer confecção de acessório, né? Uhum. Compramos umas correntes também no Brás, corrente, pingente. A gente importava pingente e começava a confeccionar, colocava no site, junto com as camisetas, com os moletons. Aí saia xadrez, calça xadrez. Meu pai, por causa das lojas, tinha os contatos de oficinas de costura. Aí a gente comprava o tecido no Brás, levava para as oficinas de costura. Eles faziam a demanda, chegava pra gente, a gente começava a enviar de novo, enviava, aí misturava com pedido estampado. Meu, e foi assim, trabalho, trabalho, trabalho. 2020 decolou muito rápido. Eu acho que em 2 meses, 3 meses, a gente já tinha vendido R$100.000, começou a ter muita venda e começou a ter muitos seguidores. Nessa época a gente já estava alcançando 50 mil seguidores, começamos a mandar roupa para mais parcerias. Nessa época da pandemia, o TikTok tava, tipo, muito Aí o bombado. TikTok Então, tava estourando. todo mundo era influenciado. Tipo, alguém postava alguma coisa mostrando um produto e o fã da pessoa ia lá e comprava, de Sim, verdade. Nessa sim. época, todo mundo era influenciado. E esse estilo de e-girl na época tava muito em alta, então, meu, Tava todo mundo querendo. todo mundo querendo, simplesmente. E aí as vendas não paravam de subir, tudo isso acontecia no meu quarto, na casa dos meus pais, então tinha minha cama, tinha um guarda-roupa, tinha mesmo o computador, junto com a prensa, né, e a máquina de corte, e aquela sujeira de tecido para todo lado também. Na sala de costura da minha mãe também, que era no andar de baixo, cheio de tecido para todo lado, a casa ficava uma bagunça, chegava mais roupa, aí colocava um monte de caixa para lá e para cá. Aí a gente viu que precisava, tipo, ir praticamente todo dia no Brás, então a gente contratou um primo meu É, e pagou pra ele. Ele ia de carro e buscava o quê? Uma vez por semana? sim, a gente pagava por vez que ele ia pro Brás e isso já deu uma facilitada, porque tinha mais tempo para poder fazer as coisas. E nesse tempo que tinha para fazer as coisas, a demanda ainda estava alta e o espaço estava ficando pequeno, então a gente falou, meu, vamos alugar uma sala comercial. Primeira vez, né? E nossos pais também eles sempre apoiaram muita gente. Mas eles estavam meio que, Eles tipo, ficaram meio receosos, porque, meu, vai abrir uma sala acabou comercial, de bombar a loja, já vai querer uma sala. já vai querer uma sala, e tipo, tem que pagar calção, né? Tem que fazer tudo isso. Porque a gente não tinha espaço e a gente precisava arrumar um tempo de trabalho, porque se a gente não fizesse isso, o Rafael não tava nem dormindo, não tava nem tomando banho direito. Eu tava fedendo naquela época. E aí falou, meu, não, vamos visitar. Aí na época a gente viu umas salas no centro comercial de Alphaville, que é O baratinho. aluguel era baratinho, era tipo R$700 por mês. R$700 por mês, mais 150 de condomínio. Era bem barato. Por ser em Alphaville, tá barato, porque Alphaville é Alphaville mesmo, que todo mundo fala, dos famosos e tal. Os prédios comerciais em volta eram mais caros, mas o centro comercial, ele é tipo uma vilazinha que tem tudo. Tem, tipo, lugares pra você comer e tal. E era barato até pra comer lá, né? Lembra que vendia um Marmitex por R$6, R$7, um Marmitex? Pô, e foi muito legal. Essa época da pandemia, a inflação não tinha vindo ainda tão forte, no começo da pandemia. Então tava muito bom, porque o dinheiro que tinha, né, das vendas, tava legal, tava dando pra pagar. A gente pagava nossos pais também nessa época, né? Pra eles começarem a trabalhar Aí com a a gente. gente alugou essa sala comercial. E Aí contratou o irmão da eu Sofia. contratei minha mãe e meu irmão. Aí ficava, no caso, meu irmão, minha mãe e a sua mãe e seu pai, né? Trabalhando com a gente. E meu primo. Aí depois a gente precisava de uma pessoa também pra responder as DMs do Instagram. Foi. Aí contratou meu outro primo. Em outubro ainda, precisava de uma pessoa para poder também ajudar no visual da loja, fazer os stories, postagem do Instagram. E a gente foi contratar um amigo nosso. A gente tava fazendo no começo, só que não tava mais tendo tempo, então a gente resolveu contratar um amigo nosso também. E a gente queria uma pessoa que tivesse 100% dedicada para poder ter o tempo nosso para poder enviar os pedidos, enquanto essa pessoa tinha tempo para planejar o que ela ia fazer, o que ia postar. E esse amigo nosso começou a fazer toda essa questão de gerenciamento de Instagram. E depois, logo em seguida, já viu uma menina para responder as mensagens do Instagram também, né? Porque
trocou de pessoa, que Trocou de respondia pessoa. as deles. Aí já tinha quase 10 pessoas trabalhando, e se fosse contar também tinha o pessoal das oficinas de costura, que eram terceirizadas, não era da nossa empresa, eram outras empresas que prestavam serviço pra gente. Então, assim, já tava ficando uma empresa de tamanho legal. A gente ia cuidando da parte do site, dos envios dos pedidos. A mãe da Sofia ajudava a gente aí no correio, ela tinha um carro, né? Então, pra ir no correio, assim, ir voltar, ir pro escritório. Eu e a Sofia não morávamos juntos nessa época ainda, então tinha que vir lá de São Paulo, né? Então, a mãe vinha de São Paulo, me pegava em Carapicuíba, a gente ia pra Alphaville todo dia. Depois ia pro correio, depois me deixava em casa e depois levava a Sofia pra Mas São o Paulo e ia tempo com ela. nessa sala comercial foi muito bom, eu gostava muito de lá. Aí depois a gente precisava de mais espaço ainda. Isso no final de 2020 ainda, de julho até o final de 2020. A gente não queria sair de lá porque era um lugar muito bom, só que a Tava gente muito precisava apertado. de mais espaço. É. Aquela sala que a gente alugou era muito apertada. Então a gente conversou com o dono da sala e ele tinha um escritório É, um escritório. em um prédio comercial. O aluguel era mais caro, só que era um espaço muito bom, era bem grande. Sim. Então a gente resolveu se mudar. A gente ficou quanto tempo na salinha menor? Na salinha menor foi coisa de 6 meses, foi muito rápido. E depois a gente mudou pra maior. É, isso foi na virada de 2020 para 2021. O Instagram tava crescendo cada vez mais parcerias, mais roupas, a gente ia fazendo mais lançamentos, né? Cada vez mais coisas. E nessa época eu parei de estudar, né? Eu tava no EAD e não tinha mais tempo. Como eu falei, tava fazendo tudo aquilo e o EAD, mesmo que consumia pouco tempo, eu simplesmente parei. Aí o pessoal da ETEC ficava mandando mensagem, coordenador mandando mensagem, perguntando pros meus pais, ligando em casa, perguntando por que eu não tava comparecendo nas aulas online. Mas aí a gente foi deixando. E foi trabalhando. Como essa sala nova era maior, então a gente fez o estúdio de foto lá também. E, enfim, foi muito bom essa época. A sala era bem legal, tinha uma copa, né? Tinha 2 banheiros, tinha uma salinha que tinha um estúdio, aí tinha uma sala grande que tinha, tipo assim, umas 4 mesas grandes, assim, tinha computador. Era bem iluminado, assim. É, Tinha janela pra todo lado. era um lugar bem arejado, porque também era uma favela ali na rua do Shopping Tamboré, pra quem conhece. Saía dali conseguia fazer tudo Aí também. a gente saía do trabalho, passava no shopping quando queria. É, Aí de fim de semana, quando a gente ia pro shopping Tamboré, a gente falava, vai, vamos no escritório. no escritório. Dava 10 minutos, chegava. Sim, era como se fosse, tipo, uma nossa segunda casa, porque a gente não morava junto, né? Então, Aí, quando a gente queria, podia dormir lá. sim, Foi não tinha legal. problema. É. Aí o tempo foi passando, a loja foi dando super certo. A Sofia também nessa época, em 2020, comprou o primeiro computador dela, porque ela tinha um notebook, né? Notebook muito Tinha um ruimzinho. notebook desde 2010, assim. É, e Fiquei aí 10 anos com meu notebook e eu só queria jogar The Sims e eu não conseguia. Aí quando eu comprei meu computador em 2020, era tanto trabalho que eu não conseguia jogar. não conseguia jogar, não conseguia fazer nada. Mas aí com os escritórios e o pessoal trabalhando todo em conjunto ali, começou a facilitar a organização, né? Aí tudo tava dando certo, 2021 também foi ainda melhor, né? Era um MEI que a gente tinha na época ainda, então teve que abrir uma empresa, pequena empresa, abrimos CNPJ certinho, contratamos contabilidade, pagamos mensalidade para contabilidade, contratamos minha irmã que trabalhava com assistência financeira, tipo, ela trabalhava no gerenciamento, assim, das partes das finanças da loja, intermediação entre a nossa conversa e a contabilidade e a emissão de nota fiscal. Então ela emitia as notas e tal, mandava para contabilidade os extratos bancários, organizava certinho. Então, assim, foi começando a profissionalizar cada vez mais a empresa, né? Então, eu tinha 16 anos, né, na época. Lembrava, eu nasci em Carapicuíba, meu pai ganhava um salário que dava para sustentar a gente, mas não era nada demais, e chegou num ponto que com a loja eu estava conseguindo pagar um salário para minha mãe, e sem contar o nosso também, a gente começou a ganhar muito dinheiro para nossa idade na época, com 16 anos ganhava uns 10, 15 salários cada um. Eu vou falar porque eu quero ser transparente também, porque eu quero mostrar para vocês como foi nossa realidade. Assim, foi muito mais do que nossos pais já ganhavam, então a gente pôde ajudar eles, ajudou muito a gente comprou tudo que a gente queria, né, na época de coisa assim pessoal, que, sei lá, um adolescente quer comprar. Eu tinha 16 anos, a Sofia tinha 18, não, 18 para 19, né? Uhum. E no fim de 2021 a gente foi para Paris a primeira vez. Só que era Primeira vez de avião, primeira vez fora saindo do país. primeira vez saindo de São Paulo, no meu caso. A Sofia já tinha ido para Goiás, eu nunca nem tinha saído de São Paulo. A cidade mais que eu tinha ido longe era assim, sei lá, Piracicaba e, sei lá, as praias, né? Praia do litoral norte. Mas fora isso, eu nunca tinha ido tão longe assim. Eu fui sem nossos pais, só eu e a Sofia. Eu com 17 anos, menor de idade, falei, meu, vamos, só vamos. Fizemos passaporte, tiramos, compramos passagem. A gente comprou e foi muito legal. Só que a gente foi burro, né, também, porque gastou muito dinheiro, tinha necessidade de ter gastado tanto. Mas é que É, foi pra aprender. é porque nossa cabeça também de adolescente começou a ganhar dinheiro assim rápido e, tipo, gastamos com muita besteira. Dava pra gente ter feito muito mais coisa. E a gente queria ir pra outros países também, só que quando a gente foi viajar pra França, por causa do Covid, a fronteira fechou.
Nosso plano era ir pra Inglaterra e pra Holanda, né? Uhum. Só que aí não deu pra ir nenhum dos dois, então a gente só ficou na França mesmo. Passamos a virada do ano, na época mais cara Mais possível. caro, velho. Mas foi muito legal. E isso foi no final de 2021. Aí no começo de 2022, as coisas começam a sair um pouco do controle. Literalmente, no dia 1º de janeiro, No dia de 1º de janeiro, mudou. tudo mudou. Tudo. Aí no começo de 2022, as vendas, sei lá, caíram pela metade, subitamente, assim. A gente ficou, É, fevereiro vai voltar. fevereiro Aí vai não voltar. voltou. A Aí gente pediu março, empréstimo, do banco. aí a gente teve que pedir empréstimo, porque Aí, enfim, a gente nosso... tava assim, março vai voltar as vendas, É, não voltou. Abril, estão falando que abril vai voltar. E não voltou de é. jeito nenhum. Eles não sabiam mais o que fazer. Aí nossos gastos eram altos, né? Tinha muito custo, a loja tinha muito custo. Nessa Tinha época, muito muita gente funcionário, tinha o trabalhando. aluguel. Tinha o aluguel também. O aluguel não pesava tanto ainda na época, mas assim, pela quantidade de funcionários, o imposto também que era alto. Teve mês que a gente já pagou, sei lá, 10 mil de imposto. Tudo colaborava pra ficar tudo alto, né? Super alto. Então, assim, o imposto é por porcentagem, mas no começo do ano a gente achou que as vendas iam estar normal. Mas você paga o imposto do mês depois, né? E aí veio o imposto alto de dezembro e novembro, né? E a gente ganhou pouco em janeiro e fevereiro. E tinha os funcionários para pagar, enfim. Aí foi virando uma bola de neve. Entra. O gato preto saiu correndo já. Aí foi virando tudo uma bola de neve, não teve jeito, a gente começou a se endividar, mas a loja não fechou nem nada do tipo. Nosso crédito era bom com o banco também, porque a loja vendia bastante, declarava tudo certinho, os impostos, então o crédito foi bom. E aí foi indo, a gente tentou se erguer e tal, 2022 deu umas certas partes do ano deu uma melhorada. 2022 não se comparava com 2020 e 2021 na quantidade de vendas, mas nos meses que deu uma melhorada assim, eu tava fazendo 18 anos em 2022, então eu falei, vamos morar sozinho, né? E aí no finalzinho de 2022, que as vendas estavam melhor ainda por causa de Black Friday e tal, a gente se mudou, foi para um apartamento em São Paulo, eu e a Sofia morando juntos. E desde então a gente morava juntos, de 2022 até hoje em dia, né? Até 2025. Aí justo nessa época, no final de 2022, começo de 2023, piorou muito. E até então a gente não tinha tirado ninguém da loja, tava segurando 100%, segurando todo mundo, os empréstimos era para pagar salário, pagar imposto, pagar tudo em dia. E chegou em 2023 e falou, nem assim vai dar. A gente não tá dando conta de pagar os empréstimos e pagar todo mundo. Então, começo de 2023, teve que sair do escritório, né? Aí saímos do escritório, teve que tirar o pessoal que trabalhava com a gente. Foi bem zoado mesmo, situação assim. Você pensar que muitos erros colaboraram, né? Tipo, coisa financeira, a gente podia ter se controlado mais. O escritório podia ser um pouco menor também nessa época. Talvez ou o escritório ou o apartamento, não precisava dos dois também, porque isso foi, sei lá. A gente tinha um apartamento alugado, tinha um escritório alugado. Era caro pra caramba pra manter, tinha que pagar a conta dos dois, conta de gás, água, luz, internet dos dois. Então foi colaborando para vir dando ruim a situação. 2024 também, só que aí já estava bem enxuta a equipe. No escritório mesmo só trabalhava eu, a Sofia e a mãe dela. O irmão dela já não trabalhava mais, o menino que editava também já não estava mais com a gente. Eu e a Sofia estava tomando conta dessa parte. A menina que respondia DM também não tava. Meu primo que pegava as roupas do Braz também não tava. Tava só minha mãe e a mãe do Rafael. E meu pai, como ele já trabalhava lá em São Paulo, ele só pegava as coisas pra gente, sempre ele fez isso, né? Resumidamente, a loja ficou bem pequena. E a gente foi tentando se reerguer e tal. Só que, não, sei lá, sabe, você fica cansado de uma rotina, porque mesmo com a quantidade baixa de pedidos, voltou o problema antigo da demanda, né? A gente começou, mesmo que a gente já estava muito mais organizado, todo o nosso sistema já era mais organizado, planejamento de pedido, a gente já tinha 4 anos de bagagem até o ano passado. Toda essa bagagem serviu pra gente aprimorar muito tudo que a gente fazia, mas às vezes assim os pedidos estavam atrasando demais, tinha muita reclamação, até no Reclame Aqui tinha muita reclamação de atraso dos pedidos. Nunca deixamos de entregar nenhum pedido, já tivemos no tempo 25 mil pedidos, mas nenhum deles deixou de ser entregue. Sempre que mandavam mensagem lá, qualquer problema a gente resolvia. Mesmo com os atrasos, a gente nunca deixou de cumprir com as nossas responsabilidades com os nossos clientes. Também tinha dia de fim de semana que a gente tirava pra ir pra Liberdade, gravar uns vídeos. E nisso de ir pra Liberdade também, sempre a gente tava tentando correr atrás, fazer os ensaios. A gente tava vendo se alguma loja abria um espacinho pra gente poder vender algumas coisas Em da loja nossa física. queima de estoque. Porque a pandemia acabou, o estilo mudou, a gente tava tentando se reinventar,
fizemos parceria com pessoas diferentes, né? Mas, nossa, a gente fez parceria com muitas pessoas. Muita gente, só que não era tão influente quanto era em 2020. A influência mudou muito do começo do TikTok para hoje em dia. Não é nem por conta das pessoas, é porque naquela época o pessoal era muito mais influenciável. E hoje todo mundo cria conteúdo e mudou muito como que é o sistema, já não é tão a mesma coisa. Obviamente também é mais caro, né? Para você conseguir fazer uma parceria ali legal que vai entregar um resultado bacana, demanda um custo alto, óbvio. Hoje em dia a gente é influencer, a gente vê o porquê disso. A gente está criando conteúdo e o criador de conteúdo ele merece, né, o reconhecimento que ele tem também, porque as marcas acabam ganhando muito dinheiro, como foi esse caso aí, a gente conseguiu crescer por causa de uma influenciadora. Então a gente entende o papel do influenciador para as marcas é muito importante. Enfim, a gente estava tentando de tudo assim para tentar aumentar as vendas. Só que não tava mais. Não dava fazendo sentido pra gente, porque mesmo que as vendas ali a gente tava conseguindo pagar nosso aluguel, pagar só o pessoal que tava ali com a gente, que não era a mesma coisa de antes, não era uma equipe grande, mas o lugar tava apertado, tava tudo ruim e a gente tava numa rotina que Era muito chata. Tava combinando a se endividar também cada vez mais, ainda tinha as dívidas do passado e tava tendendo a ter mais dívidas. Aí tinha muito cliente reclamando o dia todo. Sim, e como a loja era sob demanda, tava demorando demais pra entregar os pedidos. Tava assim, tava um inferno na vida. Aí A gente não tava aguentando mais. A gente queria pagar mais, nossos pais trabalhando com a gente. Queria também, né, claro, poder ter o pessoal de volta trabalhando com nós para poder ajudar, para não ficar tanta demanda assim. Chegou o final de 2024 e a gente decidiu, aquele amigo meu que eu conheci na ETEC, ele também trabalhava com coisas semelhantes e ele assumiu a parte da loja, a parte da operação da loja. Foi no dia do ano novo. Foi no ano novo, a gente passou o ano novo na casa dele e a gente combinou. E nisso o pai dele tava construindo um lugar na casa que era pra ser um escritório, eles não sabiam o que, e acabou combinando de ser o escritório da loja. Aí a gente queria parar com essa rotina, porque a gente começou a ver o Ponto Azul e falando, nossa, que legal, né? O canal do Ponto Azul. Eles falavam muito sobre pet sitting e a gente não tinha ouvido falar disso direito. Sim. A gente achava que pra viajar era um absurdo, né? Pra viver já não dava e é mais barato do que a gente Exatamente. normal. A nossa vida normal no Brasil, pagando o aluguel, pagando comida, pagando as contas, sem contar da loja, sem contar as despesas da loja, era mais caro do que a gente está gastando hoje em dia. O custo da viagem está muito baixo, tem meses que a gente gasta R$2.000, R$2.300 com transporte, alimentação, hospedagem já é grátis, né? Tudo, é tudo. Às vezes quer comprar alguma roupa. Alguma besteira, assim, que não precisa. Tipo, comida também a gente compra bastante besteira, precisa comprar alguma roupa de vez em quando, coisa de farmácia, cosmético, e a gente consegue comprar gastando menos do que a gente gastava vivendo uma vida normal no Brasil. Mas, enfim, a gente entregou o apartamento, entregou o escritório, entregou tudo. Esse nosso amigo, ele comprou as coisas que tinham lá. Isso a gente entregou tudo em abril. Tipo, a gente combinou tudo no dia 1º de janeiro. E nesses meses foi só enviando os últimos pedidos e uma correria louca pra entregar todos os pedidos. Abril. Aí a gente entregou o apartamento em abril. Vendeu todos os móveis. Vendeu todos os móveis, tudo, tipo, por preço de banana, porque a gente só queria juntar dinheiro. Sim, porque a gente não tinha nada guardado, tá? Esse é o detalhe da história também. Não tinha reserva de emergência. Não tinha como ter. Não tinha como ter, porque todo o dinheiro que entrava já saía. Tava vivendo, tipo, mês no mês, tudo que entrava a gente já gastava. Aí a gente, de abril até maio, a gente foi morar um mês na casa da mãe do Rafael. Sim, moramos um mês com meus pais. Dormindo no sofá. Porque o meu quarto eu tinha montado a ser o escritório da loja, né? E não tinha cama, não tinha nada. Não tinha cama, não tinha nada, eu tinha vendido minha cama. Então a gente ficou dormindo no sofá por um mês, até a gente começar a viagem. E o planejamento da viagem foi uma coisa assim, que também não demorou muito, porque a gente já tinha referência, a gente já tinha visto o canal do Ponto Azul, a gente sabia como funcionava. Conversamos muito com eles nos ajudaram demais para alinhar toda essa viagem como que ia ser. Aí o planejamento da viagem foi isso. A gente pensou em fazer uma viagem para começar a Europa, né? Conhecer a Europa em alguns meses. E a primeira vez que a gente veio para cá foi só para Paris. Então, falou, vamos tentar ver os países aí. E enquanto a gente estava na casa dos meus pais, já entramos para a plataforma do Transal Sitters para aplicar para as hospedagens. Antes de sair, a gente já conseguiu fechar 3 meses de hospedagem. Uma semana fazendo aplicações e as reuniões com o pessoal, tipo, conversando lá em videochamada. A gente montou um perfil bom e tal. Uhum. E conseguimos. Aprendemos inglês ao longo do tempo, né? Muitos anos antes já, enquanto tinha loja. Sem curso também, foi autodidata. E, assim, eu considero que eu falo inglês fluente hoje em dia. Então, para viajar qualquer país, assim, tá sendo tranquilo. Nunca tive que gastar com isso, a Sofia também. Não teve mais problema em questão da loja, porque ele assumindo ali a responsabilidade da loja, claro, né? Muita coisa ainda para resolver. Questão de fechar. Não é barato, né? Você fechar. Mesmo que não seja fechar a loja, você fechar o espaço que você tem, entregar os pedidos que já tinha para entregar, porque era sob demanda,
foi custoso. Então, assim, a gente não veio com uma reserva de emergência grande também. Agora que a gente está começando a construir, vai começar a construir nossa reserva de emergência em breve, né? Porque a gente começou a monetizar com o canal, a gente está muito feliz. Esse vídeo também é para agradecer aos 10 mil seguidores. Obrigado, gente. Thank you. Eu não sei, esse vídeo é o primeiro, assim, para se apresentar, mas eu acredito que em um tempo já vai ser, sei lá, 50 mil, 100 mil, eu espero, né, que a gente consiga cada vez mais conhecer mais gente aí para poder estar seguindo a gente, Em breve tá a plaquinha. ter a plaquinha no YouTube para agradecer aí tudo que vocês fizeram. Então faz quase 3 meses que a gente tá viajando, né? 2 meses. A gente começou dia 7 de maio, e foi do primeiro vídeo lá que a gente postou de Paris, mas não era Pet Sitting ainda. Era só o Airbnb, mas Pet Sitting começou na Alemanha. É isso, era o nosso sonho e acho que foi a melhor coisa que a gente resolveu fazer. Porque, assim, era uma situação muito ruim de você conseguir sair, porque você falando resumidamente assim, não parece que é algo muito trabalhoso. Ah, beleza, vocês largaram a loja para uma pessoa cuidar e vieram. Não é assim. Todo esse processo de transição demorou meses. Eu ainda estava Demorou 4 meses. 4 meses. Eu estava tirando minha carta, tinha muita coisa para pagar, foi difícil pra caramba. A gente ainda paga, né, algumas coisas e tá pagando ainda coisas da loja. É algo que você pode pensar assim, eu tenho um trabalho no Brasil, às vezes é CLT, mas eu tenho medo de arriscar. E assim, cara, a nossa situação, a gente saiu basicamente com coisa para pagar ainda, entendeu? A gente veio para cá na loucura mesmo e estamos aí vivendo e eu acredito que eu posso falar já que deu certo, né? Porque não tem problema de vocês saberem que deu certo. A gente tá começando a monetizar algumas redes já, o YouTube também daqui a pouco. Foi super rápido. A gente imaginou que ia demorar uns 6 meses. Uns 6 meses para um ano. Aí foi 2 meses para começar a monetizar, Sim. então... A gente ainda continua trabalhando na loja, no gerenciamento, enquanto nossos amigos estão trabalhando lá na produção, tem um escritório lá. Assim, nem se compara, né, com aquele inferno que estava antes, que era o tempo inteiro trabalhando, fim de semana, dia da semana, 12, 13, 14 horas por dia, 15 horas, aí tinha que responder mensagem, tinha que enviar pedido, tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo. Nossa, o pior era como a cabeça ficava. O dia todo a cabeça. Por causa da pressão de cliente falando do pedido que atrasou, tipo, tava difícil a situação. E você, tipo, não saber se você vai conseguir pagar todo mundo no fim do mês, se você vai conseguir vender o suficiente, aí você tem que ficar fazendo promoção, aí faz promoção, o dinheiro não é tanto que você consegue ganhar para poder pagar as coisas. É muito difícil. Você ter um negócio no Brasil é muito difícil. Óbvio que CLT também é difícil pra caramba. Tudo tá difícil no Brasil, né? E isso foi um dos motivos também da gente vir viajar. Não é um problema que é por causa de presidente X ou presidente Y. Eu acho que o problema do Brasil é o Estado, né? Tudo, tem muitos pontos, né? O governo em si, não dá para falar que é o próprio presidente, mas tudo do jeito que é. O Brasil não é um país industrializado. Muito difícil você conseguir ter uma loja e conseguir fazer ela ter sucesso se você não for uma empresa gigante, se você não tem muito dinheiro para investir, sabe? Dá muito trabalho, você vai gastar muito, vai ter que se esforçar demais e às vezes você não tem o retorno que você espera ter. Aí você acaba tendo que pagar menos as pessoas que trabalham com você. Pessoas que trabalham com você vão ter menos dinheiro para gastar com as coisas e daí, entendeu, né? É um ciclo que acaba tornando o Brasil um lugar difícil, sem contar com o imposto que a gente grava os vídeos aí mostrando comida, que tal a diferença. O Brasil é um país que tributa muito o consumo, então para as pessoas comerem é caro no Brasil, você gasta muito com alimentação. Então, tipo assim, uma pessoa que vai ganhar um salário mínimo, ela não vai ter a condição de sustentar, é impossível sustentar e pagar um aluguel. Se eu falo que, assim, pra gente já era um pouco difícil, mesmo tendo a loja, imagino para uma pessoa que trabalhava no mercado, assim, sei lá, um emprego mais simples e não tem dinheiro para poder arcar com os custos, às vezes tem filho, pô, é complicado. Mas, assim, eu acho que a vida que a gente está vivendo agora é um negócio que é totalmente diferente, né? É um caminho que eu recomendo que vocês sigam. Tem o link aí na descrição do Transsalt Sitters para vocês conseguirem viajar sem ter custo com hospedagem, porque é muito caro. Hospedagem impossível. é impossível. Só se você for rico. Se você tiver muita grana para gastar, tudo bem. Você vem, você paga hotel, paga Airbnb, mas se você não tiver tanto dinheiro para gastar, a melhor opção é isso. Aí você compra o plano anual. Você pode usar nosso cupom, página 2, e você ganha 25% de desconto. Então tira uns R$300, né? Tira uns R$300, R$400 do valor. Então ajuda muito. Tipo, isso não é nem o que você gastaria, sei lá, uma hospedagem de um hostel, se você for ver aqui na Europa, não é esse preço. Mas a nossa meta agora é crescer o canal. Nossa meta é ficar só fazendo conteúdo que é cada vez mais agregando, mostrando os países, mostrando a cultura dos países. Esse ano a gente está na Europa, mas também ano que vem a gente pode ir para a Ásia. Tem inúmeras coisas que a gente pode fazer.
São 3 meses, né, que a gente vai ficar aqui na Europa, tá acabando o tempo aqui na Europa, a gente vai pro Reino Unido ficar 6 meses. Ano que vem a gente pode ir pra Ásia, então assim, é um mundo de possibilidades, gastando pouco. E se você tem alguma renda no Brasil trabalhando online, porque esse é o nosso jeito de ganhar dinheiro online, ainda com a loja, né? E agora monetizando com o canal. Se você não quiser aparecer também, não tem problema, você consegue fazer o pet sitting, você vem com uma reserva de emergência ali pequeno, não precisa ser muito dinheiro, e você consegue sobreviver aqui os seus custos com um emprego que pode ser à distância. Pode ter um emprego à distância no Brasil, não necessariamente um emprego CLT home office, pode fazer freelance, por exemplo, de design, de edição de vídeo. Vamos supor, se você é desenhista, se você é artista. Muita coisa. Muita coisa, ainda mais se for em casal. Em casal é mais fácil que vocês conseguem dividir os custos de muita coisa, né? Página 2, motivo do nome desse canal, porque é como se fosse a segunda página da nossa vida. Nossa vida, muitos anos, né? 5 anos de loja, vivendo dessa forma. Foi, assim, um tempo que foi muito bom no começo, foi muito gratificante, a gente conseguiu fazer muita coisa, mas chegou o ponto que a gente queria viver uma vida, assim, e aproveitar mesmo, viajar, fazer o que é o que a gente mais nosso gosta. sonho mudou. Nosso sonho antes era ter loja, a gente conseguiu ter. Tipo, era ter loja, ganhar dinheiro, mas isso não é tudo. Lógico, a gente nunca ganhou dinheiro suficiente para comprar uma casa, nada do tipo, mas a gente ia ficar nessa rotina e o que faz sentido pra gente agora é isso, viver viajando. É algo que é a página 2 da nossa vida, então esse é o nome do canal. Então foi esse o vídeo, gente. A gente contou um pouco da nossa vida. Basicamente tudo, né? Basicamente tudo sobre como a gente começou, como foi a nossa jornada até aqui. E como vocês podem começar também. Se vocês tiverem alguma dúvida, precisar de ajuda, pode mandar mensagem pra gente no Instagram. Comentar aqui também, a gente responde. E foi isso o vídeo. Esse vídeo era pra ter resposta de perguntas, só que todo o assunto que a gente desenvolveu já responde muitas perguntas ao mesmo tempo. E eu acredito que em breve a gente faça um vídeo mostrando só perguntas mais específicas, por exemplo, coisas de viagem, como que a gente planeja nossa rotina, nossa mala, enfim, coisas que a gente trouxe para viajar. Se vocês se interessarem também, podem mandar dúvidas aí nos comentários, que no próximo vídeo a gente vai estar respondendo. Se vocês quiserem ver algum vídeo específico, pode comentar aí. Se quiser que a gente vá para algum país ano que vem também, comenta aí. Comenta qualquer coisa. Algum lugar que vocês queiram ver a cultura. Porque assim, nossa rotina está sendo ficar no pet sitting, cuidar de pets fofinhos. Aqui, por exemplo, estou cuidando de um cachorrinho e 2 gatos super fofos. Mas dá para conhecer os lugares também, que é o principal também, né? Você vai para qualquer cidade aqui da Europa, mas você vive a rotina como local. Isso é muito diferente. Muita gente vem aqui, beleza, vou pra Bélgica. A pessoa vai pra Bruxelas, conhece o centro de Bruxelas. E vai nos pontos turísticos, vai nos restaurantes mais famosos. A gente tá vivendo uma vida que é o local de cada país. A gente tá no interior. A maioria é interior, né? Tudo bem que algumas cidades que a gente já ficou eram mais centrais. Mas você ficando em lugares assim, você consegue conhecer muito mais de como funciona a rotina das pessoas. Você vai nos mercados, vê muitas pessoas que às vezes não falam inglês, você tem que tentar se virar para conseguir conversar. Então, assim, tá sendo uma experiência única, bem legal mesmo o jeito que a gente tá viajando. Eu fiquei até pensando, pô, beleza, que nem a gente foi pra República Tcheca, conhecemos uma cidade de interior, fizemos várias coisas lá, foi muito legal, fomos no restaurante, conhecemos lugares históricos, mas a gente não foi em Praga, sei lá, só passou por Praga. Eu fiquei pensando, será que eu tô fazendo alguma coisa errada? Mas aí você para pra pensar, não é que você tá fazendo uma coisa errada, você tá vivendo, conhecendo lugares do interior, você tá conhecendo como que realmente funciona a vida aqui. A pessoa que mora no interior aqui, ela vai pra Praga também uma vez, 2 vezes. Em outros lugares também, Londres, por exemplo, a gente vai ficar nos lugares mais centrais e tal, e aí dá pra conhecer. Mas vai ser 6 meses na Inglaterra. Lá vai ter muita coisa. Canto. Lá vai ter, vai ter tempo de sobra pra conhecer todos os lugares possíveis que a gente quiser. A ilha toda. Se inscrevam aí se vocês não são inscritos, provavelmente são, por estarem assistindo esse vídeo, já conhecem o canal. Dá um like, manda o vídeo para algum amigo que quer começar a fazer isso também. Se tem alguém que vocês olhem e falem, pô, essa pessoa que eu lembrei dessa pessoa, acho que ela se identificaria, envie esse vídeo para essa pessoa. E obrigado mesmo por tudo, por estarem ajudando a gente a conquistar nossos sonhos, e a gente está muito feliz. E vamos continuar viajando muito, conhecendo muitas culturas, mostrando aqui para vocês de diversas formas. Nos nossos vídeos curtos também, para quem não assiste, só assiste o vídeo longo. Os vídeos curtos tem muitas coisas variadas, tem coisas da rotina, tem coisas de mercado, tem tudo, né? Tudo que vocês podem imaginar. E a gente quer trazer mais tópicos ainda. Sim, então foi isso. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.